Olá pessoal, Renato Gruza. Estamos aqui para poder falar hoje nesse vídeo sobre o que está sendo muito utilizado pelo pessoal que está minerando Bitcoin solo, que é o Bitcoin Node, que nós vamos fazê-lo num produto que é da própria Umbrel, que tem o sistema operacional Umbrel OS, que é o mais praticado aí pelo pessoal que está fazendo o seu próprio node de Bitcoin. Tá? Ele está aqui dentro dessa caixinha, uma caixinha bem pequena. Primeiro eu vou fazer uma pequena introdução, sem usar a parte filantrópica, né? De que é bom você fazer um nó de Bitcoin, porque você contribui com a blockchain para a descentralização do Bitcoin, contribui para que as transações sejam mais seguras, você ter autonomia e a soberania do teu próprio node, né? Você vai ter a privacidade que ninguém nunca vai conseguir descobrir o que você minerou e aonde está a sua carteira, né? Vou focar mais, falar sobre o que pode contribuir para você na sua mineração solo. Então vamos ali primeiramente no computador, ver o que isso quer impactar na sua mineração, e depois a gente vem aqui e abre e vê o que produto que nós estamos nos propondo a te oferecer, ok? Então pessoal, vou entrar aqui no meu Avalon Key para nós vermos como é que está a mineração com ele. Então dá aqui login. Opa, vamos colocar, desculpa, aqui o admin, como é que ele vem, né? Vamos dar login, tá? Então aqui ele está mostrando que eu estou minerando solo, né? Na Secapool do site, né? Que está em solosecapool.org.333. E aqui o que ele mostra que estamos aqui no modo standard, 80 terahash, né? A média desde quando eu liguei há pouco tempo atrás aí deu 78. A potência dele agora está 1362. E a parte importante que vai nos diferenciar é em relação ao ping com a pool. O que é isso? O ping. O ping é o tempo em que eu faço uma pergunta para a pool e eu recebo a resposta. Então, ou seja, entre eu me comunicar com a pool, Secapool, que esse site aqui deve estar lá na China, e eu receber a resposta de volta, está dando exatamente 224 milissegundos, tá? Nesse momento aqui, ó, que eu acabei de colocar na Secapool, eu já respondi 606 share. Ou seja, cada vez que girou-se um bloco de 10 minutos, né, a Secapool mandou o bloco para todo mundo, né, que está lá, e e a Avalon Q, ela pegou e tentou achar um nonce que determinava o share que tem a dificuldade que a rede pede e devolveu para a pool. Tá? Cada vez que ela recebe e ela faz uma devolução de um share, ela gastou 224 milissegundos. Tá? Devolver shares, mesmo não sendo os shares são válidos, porque ela realizou o algoritmo, né, de validação, o SHA-256, mas ela sempre devolve, mesmo não estando na dificuldade correta, que a rede vai entender que nós quebramos um bloco, ela faz isso, né, com a pool, para ver qual é a saúde do minerador, para ela ver que ele tem uma percentagem pequena de rejeitados. Os rejeitados são respostas dadas que não respeitaram o SHA-256, tá? Os que são aceitos são shares que foram validados, só que não atingiram a dificuldade que o bloco está determinado na blockchain. Por isso que a gente não quebrou nenhum bloco ainda e eu não estou milionário, certo? Tá? Então agora vamos ver o que vai mudar quando a gente mudar a pool de mineração para o nosso nó de Bitcoin local, o nosso Bitcoin Node, para ver como é que fica essa parte do ping para pool, certo? Ou seja, o nó de Bitcoin vai estar falando diretamente com a blockchain,
Nós vamos ligar ele e não vamos ver isso, tá? E esse tempo de conversar, já que ele está na mesma rede que o meu minerador, com o meu Avalon, vai ser um tempo muito menor. Ou seja, se eu conseguir abaixar esse tempo, eu vou estar tendo um benefício, né, de poder tentar quebrar o bloco com uma maior velocidade, certo? Mesmo estando competindo com muitas outras pools, né, em que as outras pools estão em pentahash, tudo. Tá? Então, essa é uma forma de poder dar uma melhor garantia, ou desculpa, uma melhor, melhor jeito de eu conseguir quebrar o bloco. Então, vamos agora ver lá na parte do nosso hardware de Bitcoin Node, como que ele vai funcionar. Então vamos voltar aqui para o nosso hardware, que vai ser a nossa fonte para fazer o Bitcoin Node, tá? Vamos ver o que é que nós vamos usar. Então aqui vamos abrir ele para você ver. E aí esse daqui é um Umbrel Home, um hardware original da Umbrel, que é a mesma empresa do sistema operacional, que é uma distribuição Linux modificada para fazer esse mini PC poder rodar o Bitcoin Core, né, e acessar lá a parte da blockchain. Ele vem aqui um pluguinho que vai ser ligado no cabo de força dele, já no padrão brasileiro, tá? Vamos colocar ele aqui. Nós abrindo ele aqui, ó. Opa! Vou deixar ele aqui, ó, para você ver. E o tamanho dele é um tamanho extremamente pequeno, tá? Vou deixar a caixinha aqui. Então ele está aqui dentro. É claro que eu já abri para poder colocar a configuração e ele virar um Node Bitcoin, que ele não vem assim, ele só vem com o sistema operacional Umbrel instalado, e o resto você tem que fazer, mas a nossa proposta aqui é entregar para você ele já totalmente configurado e sincronizado com a blockchain, tá? Porque com os 930 mil blocos que está hoje, a blockchain ocupa quase que 1 tera, então o sincronismo demora umas 2 semanas no mínimo. E o hardzinho aqui é um hardzinho bem pequeno, bem compacto. Dentro dele tem um mini PC com a placa Intel N150, que é um Intel de 4 núcleos e frequência de 3.6 GB, bem assim, bem potente para poder rodar Node Bitcoin, tá? Esse aqui está com 2 TB de NVMe, tá? Porque é necessário, porque você já tem 1 TB hoje, né? E você quer ter ele ainda por vários anos fazendo a sincronização, ele vai precisar de bastante memória, tá? Ele não tem muita coisa, ele tem aqui uma USB-C para você alimentar, tá? Que o cabo está aqui dentro. Ele tem uma placa, uma entrada RJ45 para você ligar na rede, assim como que você vê que o meu Avalon, que não está usando Wi-Fi, ele está usando cabo de rede, para que qualquer milissegundo vai ser importante na mineração solo, certo? E um botão de liga, tá bom? Então aqui ele é bem compacto, tá? Aqui dentro da caixinha nós vamos achar o cabo de força, que nós vamos utilizar para poder, usando ali o pluguinho brasileiro, ligar na tomada. E ele manda aqui dentro também, nessa caixinha aqui, um cabinho de rede Ethernet bem pequeno, que é para você ligar basicamente ou no teu switch ou diretamente no teu modem, numa porta lá que tem, porque ele vai ficar ali isolado, porque ele vai funcionar como um servidor, tá? Ele não tem saída de vídeo, nada, que você não precisa para isso, tá bom? Então vamos ligar ele para ver como é que ele fica, ok? Então, estando aqui no teu computador, vamos acessar através do teu browser o nosso
node de Bitcoin, né? É através, pura e simplesmente, ou colocando o IP na máquina ou digitando umbrel.local. Olha que a gente fizer isso, ele já sabe quem é o IP dele, né? Ele se comunicou pela rede. E aqui está dizendo, ó, que ele está conectado. O nome chama Bitcore 01, né? Aqui é 2 tera. No momento aqui ele está sincronizando ainda a blockchain, tá? E se a gente for aqui, se a gente avançar aqui, a gente vai ver o que já está instalado, o que já vai ir instalado direto na máquina para vocês, tá? Então vai o Bitcoin Node, que é o que está lá sincronizando os blocos, o Bazin, que é a CK Pool, na versão solo local aqui no Umbrella, a Mempool, para você poder ver como é que está tendo a quebra dos blocos, a Public Pool. Tá? Para você minerar solo, você pode escolher tanto a Public Pool quanto a CK Pool no Bazin. Tá ok? Tá? Agora, se a gente for aqui na parte de settings, que aparece aqui embaixo, ó, no caso dos settings, tá? Você vai ter a forma de você trocar, né? Mudar o nome, em vez de ficar Bitcore, você põe o nome que você preferir, e trocar a senha, que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, você põe a senha que você preferir. Né? É recomendável fazer isso para ninguém, se conseguir invadir a tua rede local, conseguir acessar essas configurações, ok? Então, se a gente vir aqui e for ver o Bitcoin Node, clicando no Bitcoin Node, eu vou abrir ele aqui, ó, tá? Ele pegou pelo IP um segundo node de Bitcoin, que é o meu, tá? Que está totalmente já sincronizado. Aí você vê que ele está no bloco 939.067, tá? Então, se a gente for lá na mempool, a gente vai ver o bloco 939.067, que ele foi minerado há 6 minutos atrás por essa pool aqui, ó, Foundry User, né? E aqui você vai ver o passado, né? Quem minerou os blocos anteriores pelo número, tá? Clicando no bloco, você vai ver toda a transação. Aí vocês aí com o tempo podem pesquisar. Aqui, ó, é os blocos que já estão foram disponibilizados para o pessoal quebrar, mas ainda ninguém quebrou. Tá? Então tem um bloco de 9 minutos e tem um outro bloco que já aconteceu há 19 minutos atrás, tá? Que está mostrando as transações que está sendo feita para poder resolver lá o hash que atinge a dificuldade requerida pela rede para quebrar o bloco, tá bom? Então agora vamos pegar aqui o nosso Avalon Key, que está aqui, né, que ele está com 281 milissegundos para se conectar na solo CK Pool, né? E vamos modificar aqui para ele entrar localmente no nosso na nossa pool CK Pool, tá? Então aqui eu vou pegar aqui a 2018 é a pool. Então vamos ver qual que é a CK Pool aqui, que eu já não lembro de cabeça. Então abriu assim. Opa. Ele é o IP da máquina, né? Ou você pode colocar umbrel.local 3456. Eu prefiro colocar o IP local do Node para caso modifique alguma coisa não der problema, certo? Então vamos aqui, vamos configurar 192.168.0.25 2.3456, certo? Vamos conferir aqui que eu também tá 3456 e vamos pedir agora para ele atualizar. Ok, vamos ver, vamos dar ok, tá? Você viu que muda entre ser CK Pool ou ser Public Pool, vai ser a porta que o Node vai reconhecer, tá?
que quando você abre um ou outro, ele vai te mostrar essa configuração, tá? E o último de baixo aqui é a solo que a gente estava, que aqui é o site externo, que deu lá 280 milissegundos, certo? Vamos esperar ele fazer o restart da máquina. Opa, deu restart da máquina, tá? Tá dando um erro porque ele ainda não capturou nenhum share, mas está ativo a porta 3456. Opa, já deu aqui, ó, 179 share. Não precisamos nem cortar o vídeo. Ó, e está dando um ping de 1 milissegundo, ou seja, saímos de 280, que foi o último que a gente viu, né? Lá na CKPool externa, para um ping de 1 milissegundo quando ele fala localmente com a CKPool que está estralada no node Bitcoin local. Já começa aqui a fazer os hash, tá? Então você vê que esse é o grande benefício do LOL local, já que minerar o Bitcoin é uma competição, né? Quem consegue descobrir primeiro o hash que está na dificuldade que o blockchain quer, o que é o ganhador da recompensa, né, de 3.125 bitcoins. Então agora nós estamos num tempo muito pequeno, né, pelo menos entre o ouvir o bloco e devolver a resposta do que a gente entendeu como sendo o share válido é de 1 milissegundo. Não tem como nem... Acredito que não dá para ser menor do que isso. Isso vai nos fazer ser mais competitivo, tá? Não quer dizer que nós vamos quebrar os blocos simplesmente porque a turma aí com máquinas de 20 penta, 30 penta consegue fazer cálculos nesse espaço de tempo, ok? É isso aí que era o que eu queria mostrar aqui na parte do computador, qual é o benefício que você vai ter de poder estar usando o teu node Bitcoin, né? Na praticidade agora de poder receber um produto que vai ter a opção tanto de ser um hardware original Umbrel, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, ou um outro Twin Lake da própria China, né? Que é um hardware muito parecido. Tá? Tem algumas coisas a mais que eu vou mostrar quando ele estiver em mãos. E aí vocês vão poder decidir se querem ter. Se você quiser montar você mesmo, no site da Umbrel explica tudo como fazer isso. Não é nada difícil, só consome tempo, né? E um pouco de paciência, né? Tá ok? Então vamos lá finalizar então. Então pessoal, você tem a opção agora de adquirir um hardware bem compacto, original da própria Umbrel. Esse aqui é um Umbrel Home, em que você terá aí o seu node Bitcoin, o teu Bitcoin Node, sem ter nenhum tipo de trabalho para poder configurá-lo ou sincronizar nada. Ele já tem a facilidade de só ligar e já funciona, como foi mostrado para você, tá? E aí você vai reduzir drasticamente na sua mineração solo o ping, né, no meu caso aqui, que saiu de 280 milissegundos para 1 milissegundo. Com isso vai ter uma competitividade maior com os outros nós, né, dos outros mineradores que estão sobre a rede, tá bom? Se vocês quiserem alguma informação a mais, segue embaixo do vídeo o meu contato, certo? Da mesma forma que já tem nos outros vídeos, tá? E eu vou ter à disposição para venda tanto o original Umbrel quanto o hardware da Twin Lake N150 feito pela China, tá? Para ter um valor melhor um pouco, tá? E continuamos aqui também distribuindo aí os Avalon Key através da Punk Hash, ok? Então fico à disposição aí para ver aí quais os comentários de vocês. Um abraço.